nesta manhã é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Muito bom podermos estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Dando continuidade ao estudo da nossa revista desse trimestre, intitulada Dons Espirituais e Ministeriais, hoje iremos tratar da lição de número 2, como já foi anunciado, o propósito dos dons espirituais. Meus amados irmãos, tantos que estão presentes aqui no templo, quanto nos acompanham de casa, é uma lição extremamente importante a de hoje, a desta manhã, porque nós iremos tratar da motivação. Qual é a finalidade? O que enseja? Qual é o propósito dos dons espirituais? E é até estranho a gente ter que dar tanta ênfase a isso, porque para quem é igreja do Senhor, para quem verdadeiramente é crente, sabe que o propósito dos dons é fortalecer a igreja do Senhor, é edificar a igreja do Senhor, é trazer bênção ao povo de Deus e, consequentemente, também abençoar o mundo todo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus, ela abençoa não somente a sua vida, mas os que estão também à sua volta. Contudo, vivemos em tempos trabalhosos, como disse Paulo a Timóteo. Vivemos em tempos onde as pessoas desvirtuam as virtudes. Vivemos em tempos onde as pessoas chamam o certo de errado e o errado de certo. Por isso, existe escola bíblica dominical, porque nós precisamos aprender todos os dias a voltar ao primeiro amor, à primeira essência, aquele evangelho que nos foi passado fiel e genuíno e que não pode ser corrompido pelas novidades que existem no meio do mundo. Por isso que o nosso textuário está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Paulo escrevendo a Coríntio diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Nesse versículo me chama a atenção duas coisas. Primeiro, o verbo que ele usa, sobejar, e depois o propósito desse sobejo, que seria a edificação da igreja. Sobejar significa sobrar, significa ter em abundância. Então Paulo estava dizendo: procure ter todos os dons, procure encher-se do Espírito Santo de Deus. E quando você se encher, faça isso de forma abundante, de modo que seja notório esse uso para a edificação da igreja, né? E aí nós vamos aprender que o objetivo geral da nossa lição desta manhã é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. O primeiro tópico sou eu que irei tratar, que é conscientizar-se que os dons não são para elitizar o crente. Segundo tópico, a irmã Claita vai tratar sobre explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Terceiro e último tópico, a irmã Daniele vai tratar sobre expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Mas, meus amados irmãos, qual é o real propósito dos dons espirituais? Por que foi que Deus resolveu dar dons ao seu povo? Os dons, eles são ou não para elitizar o crente? Quem tem os dons necessariamente é superior a quem não os manifesta? Todas essas são questões que nós iremos tratar na lição desta manhã. Mas já adiantando o que nós estamos falando, quando a gente estuda a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a gente estuda dentre todos os livros que tem na Bíblia, né? Eu não tenho medo de dizer o que eu vou falar agora. Essa é a carta ou o livro, o escrito que mais trata de problemas dentre os 66 livros que a gente tem na Bíblia Sagrada, né? Paulo, quando escreveu essa primeira carta para a igreja em Corinto, e na sequência também escreveu a segunda, mas especialmente a primeira, ele tinha em mente um grande número de problemas que estavam acontecendo na igreja em Corinto. Irmão, Corinto era uma cidade trabalhosa, né? Corinto era uma cidade que tinha toda sorte de problemas.
Corinto era uma cidade imoral, Corinto era uma cidade depravada, Corinto era uma cidade idólatra, Corinto era uma cidade desunida, e isso se refletiu, infelizmente, até mesmo dentro da igreja que foi fundada naquela cidade por Paulo nas suas viagens missionárias. Mas como assim, irmão Bruno? Quer dizer que dentro da igreja acontece esse tipo de problema? Acontece, irmão. Sabe por que acontece? Porque aonde tem gente, tem problema. Então o problema da igreja, ou os problemas que acontecem na igreja são causados não por causa do evangelho, não por causa de Cristo, mas por causa das pessoas que são membros da igreja. Nós em nossos defeitos, limitações, fragilidades, somos nós quem causamos problemas. Então Paulo passou pelo menos 18 meses para poder fundar a igreja lá em Corinto. Irmãos, 1 ano e meio, Paulo, Áquila, Priscila, os demais irmãos ali da região, a equipe do apóstolo Paulo, trabalhando diuturnamente, pregando o evangelho numa cidade totalmente depravada. Talvez eu e você, quando olhássemos para Corinto, disséssemos, não, igreja, me envie para um lugar mais tranquilo, né? Para a gente fundar aqui um espaço novo para adorar o Senhor Jesus. Quando a igreja primitiva reuniu e diz, vamos enviar o apóstolo Paulo, o Espírito Santo foi quem enviou para fazer a obra. Mas se não fossem homens de Deus verdadeiramente, quando vissem o tamanho da obra, eles diriam, se fosse um cantozinho mais simples, aqui mais pertinho de Jerusalém, você me mandou logo para os coração do Império Romano, você me mandou para o centro da idolatria. Ora, irmãos, Corinto era tão desmantelada, a cidade era tão promíscua, que tinha um templo dentro da cidade com mais de 1000 prostitutas cultuais. Porque Corinto era uma cidade que tinha acesso ao mar, e o comércio fluía muito por lá. Então passava muita gente por Corinto. Então eles tiveram a ideia de colocar um templo, e dentro do templo tinham prostitutas para que quem passasse por lá pudesse usar dos serviços por ela oferecidos. Pois foi nessa cidade que o apóstolo Paulo olhou e disse, aqui é bom para colocar uma igreja. Aqui é um lugar certo para o evangelho de Jesus ser pregado. É aqui onde se precisa muito falar de Jesus. Então, de todo o Novo Testamento, 1 Coríntios é a que tem mais a ação, digamos assim, pastoral, no sentido de tratar de problemas. Todo obreiro, todo pastor precisa meditar muito nessa carta, porque vai tratar sobre ceia do Senhor, dons espirituais, desunião, discórdia, idolatria, heresia, tudo isso você encontra em Corinto. Então o obreiro tem que estar apropriado do que tem nessa carta. Por isso que Paulo gastou tanto tempo para falar sobre isso. Mas olha que interessante. Lá em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 7, Paulo afirma que mesmo nessa cidade tão promíscua, quando ele fundou uma igreja depois de 1 ano e meio de trabalho, a igreja de Corinto, nenhum dom lhe faltava. Isso aparentemente é uma contradição, irmãos. Você pensar assim, uma igreja que estava no meio de uma cidade tão desmantelada e que tinha tantos problemas, mas Paulo disse, nenhum dom lhe faltava. Qual é a primeira coisa que eu aprendo com isso? Que o dom não necessariamente mede a espiritualidade de uma igreja. Se você vai numa determinada igreja e muitos irmãos recebem os dons, manifestam os dons, não necessariamente quer dizer que aquela igreja é uma igreja 100% espiritual. Né? A igreja de Corinto é um exemplo disso. Paulo disse que nenhum dom lhe faltava, mas todo tipo de desmantelo tinha no meio de lá. Por que eu digo isso? Porque a gente aprende com esse exemplo que os dons são dados pela graça, que os dons são favores imerecidos, que a igreja de Corinto, assim como a nossa igreja, recebe dons não por algum mérito que nós tenhamos, mas porque o Espírito Santo quer dar dons à igreja para edificação da igreja, né? Então a igreja de Corinto, nenhum dom lhe faltava, mas a cidade de Corinto e a igreja não era diferente, tinha toda sorte de problemas. Então nós vamos aprender que os dons são para edificação do corpo de Cristo, mas não para elitizar o crente. O que é elitizar algo? É colocar algo na elite, na nata, no topo, na evidência. E eu quero repetir para os irmãos, não é forçoso a gente dizer,
que o crente não é para estar em evidência, né? Às vezes as pessoas se esquecem, né? Querem estar em evidência ao microfone, querem estar em evidência quando se apresentam na igreja, querem apresentar-se na igreja não para Deus, mas para si próprio ou para os outros. Eu quero dizer para os amados irmãos, só lembrando que o que a gente já sabe, que quem tem que estar em evidência, quem tem que aparecer, quem é que tem que chamar atenção na igreja, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são nossas roupas, não é a entonação da nossa voz, não é o quanto nós somos bonitos ou feios. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. É por isso que toda pregação, o tema tem que ser Jesus. Mesmo que você pregue sobre outro personagem bíblico, mas se não levar a Cristo, não serve para nada. O hino que você canta, você pode não cantar necessariamente a história de Jesus Cristo, mas pode cantar de algum discípulo, algum servo de Deus. Mas tem que apontar para Cristo, porque quem tem que estar em evidência é Jesus de Nazaré. Então a igreja coríntia, ela tinha todos esses problemas, né? Ela tinha divisões, inveja, imoralidade sexual. Era uma igreja que tinha muitos dons e ao mesmo tempo era carnal. Então a gente aprende que as manifestações na igreja local, né, de dons, não necessariamente são indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. O Espírito Santo, ele concede os dons sim, porque ele sabe que vai ser concedido para o que for útil. Mais cedo ou mais tarde, aquele dom que foi concedido, pronto e acabado, vai ser usado para a glória de Deus e para a edificação da igreja do Senhor. Mas Deus usa vasozinhos de barro, vasozinhos falhos, como eu e como você. Então a gente tem que ter em mente que quando recebemos um dom do Espírito Santo de Deus, é para a glória de Deus. Quando recebemos e usamos o dom que Deus nos dá, não devemos receber aplausos, louros, méritos, achar que isso é porque nós somos a menina dos olhos de Deus, ou o rapaz dos olhos de Deus, porque Deus me deu esse dom e não deu à irmã fulana, é porque Deus me ama mais do que fulano. Jesus derramou mais sangue na cruz por minha vida do que pela vida do outro. Tudo isso é doutrina de demônios. Os dons são concedidos para que nós possamos usá-los e abençoar a igreja do Senhor, edificando a nossa vida e edificando uns aos outros. Amém? Então, meus amados irmãos, vencemos, portanto, esses tópicos 1 e 2, que tratam sobre a igreja coríntia e sobre uma igreja de muitos dons, mas que era carnal. Nós precisamos entender que Paulo teve todo um cuidado de escrever 1 Coríntios, analisando os principais defeitos que tinha na igreja. E às vezes a gente costuma achar assim, existe muito defeito na nossa igreja, existem muitos problemas na nossa igreja. Aí alguns menos avisados ou precipitados, diria eu, pensam que em outras igrejas não tem problema. Aí às vezes pensa assim, a melhor solução é eu ir para uma outra igreja. Aí talvez lá não tenha o problema que você encontrou aqui necessariamente, que motivou a sua saída, mas vai ter outros tipos de problema. Por quê? Porque aonde tem gente, tem problema. Então a questão não é para onde você vai, a questão é você ser santo aonde você está. É buscar servir a Cristo na sua simplicidade, porque independente de onde você esteja, haverão problemas. E aí o terceiro e último subtópico da minha responsabilidade é o dom, não é um sinal de superioridade espiritual. Irmãos, se você recebeu dons do Espírito, isso não quer dizer que você é mais espiritual do que alguém. A gente costuma dizer que o dom não é o termômetro da espiritualidade, mas sim o fruto. O fruto digno de arrependimento que nós produzimos, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, esses sim denotam o nosso caráter cristão. Qual seja? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Então, quando nós cultivamos os frutos do Espírito, aí sim nós estamos sendo mais espirituais. Aí sim nós estamos nos parecendo mais com Cristo. Ah, irmão Bruno, então você está deixando de lado a importância dos dons. De maneira nenhuma.
Se assim o fosse, nós não seríamos pentecostais. Nós temos uma ênfase muito grande à busca dos dons. A própria Bíblia nos ensina a buscar os dons mais excelentes. Mas eu quero dizer para os irmãos que você pode ter todos os dons descritos em 1 Coríntios e os demais dons que porventura possam estar elencados no rol da Bíblia Sagrada. Se você não tiver amor, de nada se aproveita. Se você não usar para a glória de Deus, de nada se aproveita. Se você não fizer isso para que o nome do Senhor Jesus é quem seja evidenciado, para nada se aproveita. Por isso que o espiritual é medido pelos frutos, não necessariamente pelos dons que manifesta. Então a gente aprende, amados irmãos, conforme Mateus capítulo 7, nas palavras do Senhor Jesus, que eu vou usar para encerrar minha participação. Muitos me dirão naquele dia. Note que na Bíblia aí vai estar com D maiúsculo. Isso não é um dia comum. Dia grande de juízo, onde o Senhor Jesus vai estar com os povos diante dele. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que palavra dura do nosso Senhor, não? Mas o nosso Senhor, Ele é duro verdadeiramente. Quem com Ele não ajunta, espalha. Quem não é por Ele, é contra Ele. Não tem como a gente servir a Cristo e ao mundo. Quem é amigo de Cristo, automaticamente faz-se inimigo do mundo. E o contrário também é verdadeiro. Quem é amigo do mundo, automaticamente faz-se inimigo de Cristo. O Senhor está dizendo nessa passagem de Mateus 7, 22 e 23 que eu citei, que haverá o dia em que muitos alegarão diante do Senhor que manifestaram dons, que expulsaram demônios, que falaram línguas, que usaram todos os dons. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a manifestação dos dons não é termômetro para se medir a espiritualidade de seu ninguém. Então nós devemos ter em nós o amor, a graça, e entender que o uso dos dons não é para elitizar o crente. Não faça como uma certa história que eu escutei uma vez, de dois irmãos que estavam numa discussão, e não tem nenhum problema você discutir, debater algo respeitosamente com alguém, mas eles estavam em discussão acalorada, e um, para tentar encerrar a discussão, disse: presbítero Marcílio, eu sou mais crente do que você, porque eu falo em línguas e profetizo, e você não faz isso. A gente para pensar sobre quando escuta um negócio desse, e vê como às vezes as pessoas não entendem o que é o Evangelho. O Evangelho não é falar a língua dos homens ou toda a língua dos anjos. O Evangelho é amor, o Evangelho é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo de Deus. Quem verdadeiramente tem Cristo não alega sua santidade, demonstra com o seu comportamento, com as suas atitudes e com as suas ações. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém.